Meu nome é Isabel Ribeiro, eu sou idealizadora e coordenadora do projeto Teófilo Otoni Capital Mundial dos Valores Humanos. As histórias são um verdadeiro manual de vida, pois trazem lições importantes que nos ensinam a lidar com a vida do jeito que ela é. Eu vou contar para vocês a história do anel. Era uma vez um rei que ele ficou sabendo que ele era portador de uma grave doença e ele tinha um filho. Ele precisava fazer do filho dele um homem sábio. E ele pediu a Deus que Deus o iluminasse para que ele conseguisse fazer do filho dele um homem sábio. E Deus o iluminou. Ele teve a ideia de escrever uma mensagem no anel. Ele gravou uma mensagem no anel, chegou para o filho dele e falou: filho, você precisa ser um homem sábio para você administrar a tua vida e o reino. Para você ser um homem sábio, você me promete que você vai fazer o seguinte: tá aqui esse anel, tem uma mensagem gravada nele. Me promete, meu filho, que a cada coisa muito boa, a cada coisa muito ruim que acontecer na sua vida, meu filho, me promete que você vai tirar o anel do dedo e ler a mensagem. Se você fizer isso durante um tempo, você vai se tornar um homem sábio. Agora faz isso pro resto da vida, porque sabedoria nunca é demais. E o filho, colocou o anel no dedo, o pai veio a falecer, o filho assumiu e logo de cara deu uma crise no reino, uma seca, não chovia, o povo todo com fome. E o rei lá, o jovem rei sentado no trono, desesperado, lembrou do pai dele: filho, quando a coisa estiver muito ruim, tira o anel do dedo. Aí o filho tirou o anel do dedo e estava lá: filho, isso também vai passar. O filho não entendeu muito bem, colocou o anel no dedo e depois de um tempo ele percebeu que a crise passou. Veio a chuva, o povo fez até festa da colheita, aquela fase havia passado. E agora já era um outro momento, uma fase boa, o povo todo feliz. E o rei, o jovem rei lá sentado, vendo aquela fase boa do reino, lembrou do pai dele: filho, quando a coisa estiver muito boa, tira o anel do dedo. Aí o rei tirou o anel do dedo e estava lá: isso também vai passar. E realmente passou. Dali a pouco volta mais uma vez uma segunda fase ruim. Logo de cara o rei tirou o anel do dedo e leu lá: isso também vai passar. Agora ele já estava mais sábio, pois ele sabia, assim como a primeira crise passou, ele aprendeu um monte de coisa e se transformou, ele sabia que essa segunda fase também ia passar, essa segunda crise também ia passar, e ele ia aprender um monte de coisa e ia se transformar. E depois dessa segunda fase ruim, dessa crise, vinha uma segunda fase boa, e assim sucessivamente. E esse rei aprendeu que a vida de todos nós é como se fosse uma escola, onde temos mais tempo de aula do que de férias, e que o tempo de aula sempre vem depois das férias. E que o tempo de aula devemos ir na escola não para sofrer, e sim para aprender. Então, qual que é a lição dessa história? Não há dor que dure para sempre, depois da chuva o sol sempre aparece.